O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitado. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, para meditarmos essa palavra de Deus, nesta festa da dedicação das duas grandes basílicas de Roma, São Pedro e São Paulo. A liturgia da palavra nos coloca diante dessa página tão bela, o livro dos Macabeus. Nós estamos sentindo o contexto desta luta em que o povo tem que se organizar para não deixar se destruir culturalmente. Porque todos os dominadores, o que eles fazem é tentar arrancar o povo da raiz, esquecer memória, perder a identidade, abandonar as tradições, romper com as tradições religiosas que dão uma identidade, um caminho, uma segurança. E assim manipulam e levam o povo como gado para o matadouro, dócil, vai fazendo o que eles querem. E assim fez antigo Bardo Epífanes, e agora nós temos esse fato bem no início, no segundo capítulo do primeiro livro dos Macabeus, quando tem esse acontecimento, esse fato que dá origem àquela revolta chamada Guerra dos Macabeus, que eles estão ali em Modim, e onde os judeus antíocos, os antíocos obrigavam o povo judeu a chegar à apostasia e oferecer sacrifícios a ele. Então, fazer sacrifícios idólatras. A idolatria entra no coração das pessoas facilmente abandonam a verdade, o compromisso, a caridade, a vida, por alguma vantagem econômica. E ele aqui estão oferecendo, Antíoco oferece para esse Matatias, que é o pai de Judas Macabeu, o mais famoso dos filhos dele, que vai dar esse nome, vai dar origem, então, a esses dois livros, a Guerra dos Macabeus. Eles oferecem aquilo que ninguém resiste, porque eles estão como um chefe famoso, de prestígio, apoiado pelos filhos, pelos irmãos. Seja o primeiro a te aproximar e executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações e os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Todo mundo já entrou, seja tu o primeiro aqui a fazer isso. Então tu e teus filhos receberão honras, serão amigos do rei, receberão presentes de prata, ouro e numerosas outras coisas do rei. Quem que resiste? Isto persuade mais do que a tortura. Como vimos na leitura de ontem, os filhos da mãe, 7 irmãos torturados. Mas ele deu a resposta. Isso é um ensinamento para todos nós, que a verdade não se obtém por estatística, porque todo mundo faz, eu também vou fazer. Todo mundo faz. Ele trapaceou ali, mas então eu também vou fazer. É possível, todo mundo faz. Esta é a frase que é uma autoestrada para o inferno, para condenar a própria alma.
ao inferno, já aqui neste mundo. Já aqui neste mundo, porque ninguém escapa da verdade. Ninguém escapa. Ah, todo mundo faz, então vamos lá. Ah, não vai, ninguém vai. Ah, para quê? Ele disse, nem que todas as nações, né, tenham se incorporado a esse império do rei, nem que todos eles, né, abandonar, mesmo que todos tenham abandonado a religião dos pais, submetem-se a estes decretos deste rei iníquo, eu não farei. Não abandonarei a lei e os mandamentos de Deus. Essa é a resposta. Então ele se adiantou à vista. Então, quando ele concluiu essas palavras, o judeu se adiantou à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo o rei tinha o mandado, e Matatias, então, com uma justa cólera, fala aqui o texto sagrado, justa cólera, porque não é possível ficar assistindo às iniquidades do mundo e achando que elas são justas, e dizer, ah, eu rezo, e vamos pactuando com o mal no mundo. Ele aqui, ó, movido por justa cólera, precipitou-se contra aquele homem e o matou, e matou também aquele delegado do rei que estava ali para obrigar a fazer o sacrifício, e chamou aqueles que queriam segui-lo para lutarem pela libertação desse povo. Então eles vão se retirar para o deserto, vão ser perseguidos, abandonam tudo na cidade, vão para o deserto, vão ter que se esconder para não serem mortos pelo rei, e vão combater aquilo que os dois livros dos Macabus vão narrar, essa luta para libertar aquele país da escravidão dos Seleucidas agora. E vão obter esta vitória, e o povo vai ter 100 anos de liberdade, entre aspas, porque não vão estar sob o domínio de um império. São eles que vão governar aquele povo de 167 antes de Cristo até 63 antes de Cristo, quando vão chegar os romanos, vão derrotá-los e vão conquistar a cidade e vão tornar a ser escravos dos romanos. Então passaram a história, foram escravos no Egito, foram escravos da Síria, foram escravos da Babilônia, foram escravos dos persas, foram escravos dos gregos, 100 anos escravos dos romanos, até que os romanos vão exterminar completamente a cidade. Aquilo que Jesus está dizendo quando ele chora sobre Jerusalém, porque Jerusalém não aceitou o caminho da paz. E Jesus chora, não chora de raiva, ele chora de sentimento, de dor. E ele estava se aproximando de Jerusalém, a cidade que já traz marcado no nome a palavra paz. Yeru, Shalom. Yeru, cidade da Shalom, Shalom, paz. Cidade da paz. Mas essa cidade, né, nunca compreendeu. E Jesus, e assim como Jesus chora, como chorou Jeremias, como chorou Isaías, e tantas descrições de desgraça, a cidade sitiada, saqueada, roubada, e assim por diante, né? E uma elite ali para explorar o povo com aquele templo que virou uma espelunca de ladrões. A religião que se torna, ao invés de proteger o povo, um caminho de libertação, uma espelunca de ladrões. É a religião do Antigo Testamento e é a religião hoje em dia por todo lado, espelunca de ladrões. E é claro que eles não entendem e não querem vantagens. A elite quer vantagens, vão condenar Jesus, vão arrancar a condenação de Jesus à morte. Jesus chora sobre a cidade, porque se tu pudesses compreender hoje o que te pode trazer a paz, mas tu tens os olhos fechados, com olhos tapados.
Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, está descrevendo aquilo que os romanos vão fazer no ano 70, que vai ser a derrubada total de Jerusalém. Uma guerra que começa em 66, então 36 anos depois. Em 70 o templo é destruído, o imperador Tito, o general Tito, que tinha mandado Vespasiano, depois Vespasiano mandou Tito, não ficou pedra sobre pedra, porque rejeitaram a paz. Não é possível, no século XX, cristãos que ficam defendendo armas, guerras, são blasfêmias, blasfemadores públicos. E então Jesus vai descrevendo aqui: eles te esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste, como a humanidade hoje não reconhece quem é que pode trazer a paz. E a humanidade hoje, falando de Pedro e Paulo, as basílicas de Pedro e Paulo, a humanidade hoje, através da grande mídia e de alguns poderosos que estão faturando o sangue do povo e roubando tudo que é do povo, ataca também o Papa Francisco no lugar de Pedro. Mesma coisa, perseguição e morte, porque a humanidade quer guerras. São 35 guerras em andamento do mundo, o Papa fala contra, mas a própria igreja fica assim, mas vai ver que alguém tem lucro, né? Alguém ganha, alguém está ganhando, né? Vamos aceitar. Com a morte e o sangue do povo. Isso é o que grita hoje. Jesus chora, chora sobre nós, nossas incoerências, as minhas incoerências, incoerências da igreja, nas comunidades, do povo enganado, iludido por todo lado. Vamos celebrar as basílicas de São Pedro de Lobão, como é importante nós termos essas referências para a nossa vida. Essas igrejas construídas já no século IV, Constantino fez edificar depois de perseguições e perseguições. Ele edificou em Roma uma basílica dedicada a São Pedro, lá onde nós temos agora a Basílica de São Pedro, e outra menor dedicada a São Paulo, fora dos muros, onde tem a atual Basílica de São Paulo, fora dos muros, esses apóstolos que levaram adiante a pregação do Evangelho e que pagaram o preço nas mãos dos poderosos que crucificaram Pedro, degolaram Paulo. Por quê? Porque estavam do lado do Evangelho. É o que tentam fazer com Francisco também. O degolam moralmente com falsas notícias. E católicos que seguem essas falsas notícias. Ah, esse Papa é comunista. E católicos vão atrás. Mentiras. O império, o diabo, diz a Sagrada, o diabo é o pai da mentira. Vejam esses que mentem continuamente. Né? São filhos dele. São filhos dele porque ele precisa da mentira para se manter. Atacam o Papa. Então eles, pregando o Evangelho, deram a vida. São as duas colunas da igreja que nós queremos manter bem vivas no nosso coração. E hoje, então, irmãos, para encerrar, nesta festa da dedicação desses testemunhos grandes, e existem as basílicas porque as pessoas se reúnem, construíram e testemunharam a sua fé. E vamos guardar no coração essa frase que nós rezamos no Salmo. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Jerusalém não quis ver a salvação que estava no meio dela, que nós possamos abrir os olhos e ver a salvação que vem ao nosso encontro. Irmãos e irmãs, enchamos o nosso coração de esperança, porque a história está nas mãos de Deus. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. O mal não tem a última palavra. Vai ser derrotado, vai ser jogado lá no abismo.
amarrado, acorrentado, jogado lá no abismo. E então, com um coração cheio de esperança, confiantes na palavra de Deus, e que tem esses sinais que são essas duas basílicas que celebramos hoje, testemunhos do Evangelho. Deus vai governando e nos levando adiante na fidelidade e no amor. Façamos o nosso ofertório.